Meu irmão, minha irmã, nós aprendemos desde muito tempo aquelas chamadas disciplinas espirituais: orar, jejuar, cantar, ler a Bíblia, meditar. E a gente sempre ouve dizer do poder da oração. Todos nós aqui cremos no poder da oração. A oração tem poder? Tem poder? Alguém aqui tem dúvida de que a oração não tem poder? A oração tem poder? Sim. Sim. Mas já aconteceu com você de você orar e parecia que a oração ela não passa da porta do seu quarto para fora, porque ela não sobe o teto da sua casa? Já aconteceu de você ajoelhar para orar e você não sentir uma vibração? Que quando a gente está orando, pelo menos eu sou assim, eu vou orar, eu procuro sentir uma vibração. Internalizo, fecho os olhos, procuro concentrar ali na presença de Deus. E ali sentir, falar com Ele, abrir o coração. Muitas vezes, quando a gente ora, começa a falar com Deus. Daí a pouco a gente está chorando, não é verdade? Imagina, a gente começa a orar e fala: Deus, olha, Deus, esse conflito em Israel, Palestina, Deus, as crianças estão morrendo. A gente vai orando, a gente vai se sensibilizando, a gente chora. A gente vai orar pelos nossos filhos. Tem coisa que sensibiliza mais o coração do pai do que quando ele, ou de uma mãe, quando ele ou ela ajoelha e começa a falar: Senhor, abençoa meu filho, abençoa meus filhos, abençoa minhas filhas. Senhor, quebra essas desavenças. Nós, como pais e mães, nós às vezes temos que lidar com desavenças entre nossos filhos. Quando nós atravessamos dificuldade, como o presbítero Cláudio está atravessando agora, de cuidar da sua mãezinha, que ainda é uma mulher jovem, de 76 anos, ele ajoelha e tem certeza de que ele concentra lá no leito que ela está internada, entubada, inconsciente, e ele pensa nela, ele pensa em Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, me permite ainda ter a minha mãe por um tempo mais. É assim, Cláudio, que você fala? Não é assim? Lucas já não ajoelha mais pedindo a namorada. Deus, joia, gato. Agora, Deus, abençoa que eu e a Bela possamos, daqui a um tempo, constituir nossa família e que ela seja a pessoa adequada para a minha vida. E a Bela deve fazer a mesma coisa que Deus. Vamos fazer um menino bonito, bacana, mas que ele seja a pessoa certa. Se for cilada, Deus, não deixe eu casar com o Lucas. Mesmo que o coração dela peça, mas eu tenho certeza que ela fala com Deus alguma coisa assim. Ele é bonito, é um menino bacana, a família é bacana, mas eu preciso ter certeza que é com ele que eu quero casar. Todas as vezes em que nós nos aplicamos à oração, com certeza nós nos aplicamos porque alguma coisa em nós está mexendo com Deus. Porque essas coisas que pedimos a Deus, elas estão fora do nosso controle. Por isso nós nos aplicamos à oração. Mas é possível que uma oração não chegue a Deus.
É possível que uma oração seja impedida de chegar a Deus? É, mas não por muito tempo. Abre sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10. Está lá no Antigo Testamento, depois de Ezequiel. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra de Daniel, cujo nome é Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, prateei durante 3 semanas. 3 semanas, Daniel aplicou-se a chorar e a orar. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. Orou, jejuou e ainda cobriu-se com sacos. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de alface. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, só e eu contemplei esta grande visão. Não restou nenhuma força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí, sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele disse: Daniel, homem muito amado, está dentro das palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, que me resistiu por 21 dias, porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse aquilo que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Ser forte, ser forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse: sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
Mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Entenderam muita coisa? Deu para entender o texto? Mais ou menos. Por quê? Esse texto é um texto apocalíptico. Esse é o Apocalipse de Daniel. Tem aqui o Miguel, tem o príncipe da Grécia, o príncipe da Pérsia. Tem a visão que Daniel fala, que ele viu e ele ficou, ele descreveu a voz daquele que ele viu, que era como filho do homem, muito poderoso. A voz dele como uma multidão de gente falando. O seu olhar brilhava, o seu pé como de bronze. Onde é que está esse relato no Novo Testamento? Onde que está? Apocalipse, capítulo 1. Quando João descreve a visão que ele teve de Jesus, João fala: eis que eu estava na ilha de Patmos, e diante de mim e ele descreve, né? Seu olhar era como tochas de fogo, a sua palavra como uma espada cortante, os seus pés como bronze. É a mesma descrição. Apocalipse, para muitas pessoas, traz aquela ideia de enigma, de desconhecido, de pessoas que, quando leem o Apocalipse aqui do Novo Testamento, até tremem. E é bom tremer mesmo, a palavra de Deus ela provoca isso. Mas não pode tremer de superstição, tem que tremer de emoção, de submissão. A Bíblia ela é um livro muito interessante, é um livro riquíssimo. Ela tem vários estilos literários. Por isso, ela é esse livro acima de todos os livros. Ela tem livros poéticos. Pegar o Teatro Lucas e Isabela hoje, quando eles forem casais, vão botar lá no convite assim: grava-me como sendo em teu braço, como sendo no teu coração, porque o amor é forte como a morte. Isso é Cantares 8:6, que nós colocamos no nosso convite de casamento, meio de Cátia, e Raíssa, se não usou, o reverendo Jorge usou na celebração. É lindo demais. É poema puro. O salmo que nós lemos é poesia. Os cantares, aliás, o Eclesiastes é sabedoria, é filosofia da moral. É filosofia, Cantares. Aliás, Eclesiastes, filosofia da moral. Tem os chamados livros históricos, que reis e crônicas, que contam a história dos reis de Israel, contam a história do povo. Eles não têm esse papel de cumprir o dever de cumprir história, mas eles têm uma fundamentação histórica, sim. Mas a linguagem apocalíptica, para que ela serve? Geralmente a linguagem apocalíptica ela é usada em um ambiente de perseguição, de adversidade. A igreja muito perseguida no primeiro século, João escreveu de uma maneira cifrada, mas as pessoas entendiam o que era aquela linguagem cifrada. Da mesma maneira, quando Daniel teve essa visão, ele viu esse como filho de um homem todo-poderoso. Eu posso dizer, simplificando, esse que ele viu era o próprio Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que João descreve lá no Apocalipse. E olha que aqui estamos falando de Antigo Testamento. Jesus, homem, ainda não existia. Mas o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, já estava na eternidade. E por várias maneiras, em vários momentos, esse Filho de Deus entrou nos acontecimentos do Antigo Testamento.
Aqui é um exemplo claríssimo de que a segunda pessoa da Trindade, ela entra no processo histórico. Daniel era um príncipe, um homem culto, um homem sábio, que foi levado cativo para a Babilônia. Levaram a elite intelectual de Judá para a Babilônia. Os pobres, os desvalidos, as mulheres desamparadas, os com deficiência física, os com problemas de pele, esses ficaram. Levaram a elite, as mulheres e os homens. Daniel era um homem extremamente culto. E por causa disso, vocês sabem, ele conquistou o coração do rei ao interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Mas aqui Daniel está tendo uma visão mais para o futuro. Lá, no mesmo livro de Daniel, ele fala: eu sei que o profeta Jeremias falou que a gente vai ficar 70 anos aqui. Ele sabia disso. Aqui ele estava tendo uma visão daquilo que desencadearia nos 2 últimos capítulos de Daniel, capítulo 11 e capítulo 12. Uma linguagem apocalíptica, uma linguagem cifrada, porque é uma linguagem da resistência. Ele estava no meio de inimigos. Esse Miguel que aparece aqui, ele aparece em outros contextos em que nós usamos os chamados São Miguel Arcanjo. Esse Miguel é o Arcanjo Miguel. Então nós temos o São Miguel Arcanjo, que é esse que está aqui. Temos o anjo Gabriel, que também era um anjo que sempre aparece nesses relatos. E essa linguagem, ela é toda apocalíptica, e ela também é uma linguagem poética. Porque esse que eu vi glorioso, ele só venceu porque Miguel foi lá e deu uma ajuda. O Filho de Deus não precisa de ajuda de Miguel nenhum. Mas vamos entender que a linguagem, ela nos ajuda a entender o que o texto está falando. Mas vamos ao que é mais importante. Voltando lá à primeira pergunta que eu fiz, ou a segunda: pode a nossa oração ser impedida? Daniel aplicou-se a orar e a jejuar por 21 dias. E nada. Não tomou vinho, não celebrou com ninguém, não comeu aquela picanha gostosa, não passou um perfumezinho. Daniel ficou jejuando e orando, buscando de Deus resposta para o seu sofrimento, não só o sofrimento dele, mas o sofrimento de todo o povo de Judá que estava cativo. Depois, se você puder, dá uma olhadinha na oração de Daniel. A oração de Daniel é uma instrução de como devemos orar. Ele se humilha diante de Deus. Ele confessa os pecados dele diante de Deus. Ele confessa que o povo agiu mal. Ele confessa que o povo desobedeceu a Deus. Antes de ele chegar para Deus e falar qualquer coisa, ele se coloca lá embaixo. Ele se humilha. Para depois ele pedir. Ele faz tudo certinho. A maneira como Daniel ora é uma instrução para nós de como nós devemos orar. No entanto, ora, jejua, 21 dias, nenhuma resposta. Às vezes acontece comigo, deve acontecer com você também. Eu vou me aplicar à oração para pedir a Deus resposta de alguma coisa e não sinto nada. Eu não sinto aquela vibração que eu queria que sentisse. Parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Deus me abandonou. Deus, eu estou tendo aqui um problema conjugal. Eu estou falando com o Senhor. Nada.
Deus, eu estou com problema de saúde na família, eu estou orando, eu não estou sentindo. Isso acontece. Quando a gente ora por esse problemão aí de Israel e Hamas, a gente então ora numa desesperança tão grande. Será que Deus vai resolver esse problema? Sabe? Quando a gente ora pensando na nossa vida pessoal, familiar, na nossa vida comunitária, a nossa vida como pessoas numa sociedade injusta, desigual como a nossa, a gente ora e muitas vezes parece que a oração não passa ali do teto do nosso quarto. O Daniel fez assim, 21 dias orando, jejuando, aplicando-se. E ele, então, no 21º dia, aquele Todo-Poderoso aparece para ele, que eu disse, é a semelhança do Filho de Deus. Diz para ele, Daniel, eu vinha, mas no meio do caminho o príncipe das trevas me cercou. Ou seja, as hostes espirituais da maldade, por um tempo, elas podem exercer esse papel de tampão. Mas como assim, pastor? O que é diabólico pode fazer isso? Pode. Por um tempo pode. Sabe por quê? Porque nos falta muitas vezes o discernimento de que aquela hoste espiritual da maldade, ela fica nos bloqueando de tal maneira que parece que a nossa oração não chega a Deus. Parece que a nossa oração está dentro de uma panela de pressão e Deus não escuta. Mas é compreensível, sabe por quê? Quem ora está no meio da luta. Quem ora não ora à toa. Quem se aplica a orar, a pedir a Deus misericórdia, porque está no meio da luta, e quando está no meio da luta, muitas vezes não consegue distinguir que existem ordens da maldade que estão ali e que você não consegue superá-las, às vezes você nem consegue identificá-las, mas que elas estão. E aí você mesmo não consegue direcionar a sua oração, e você mesmo não sente aquele tremorzinho gostoso. Você nem chora quando ora. Porque quando a gente se aplica a orar e começa a chorar, eu sou chorão, eu começo a chorar, eu me sinto tão bem com Deus ali. Mas tem hora que eu oro e parece que Deus não está se importando comigo. Deus, esse problema eu estou aí com ele há um tempo. Me ajuda, Senhor. Mas as hostes espirituais da maldade, que se estabelecem muitas vezes no nosso mundo espiritual, elas têm esse poder de bloquear, sim, porque você não consegue discernir. E quando você não consegue discernir, parece que você está orando e Deus não te ouve. Mas depois que aquele homem glorioso, Jesus Cristo, antevisto, venceu aquela batalha com aquele príncipe do mal, ele deu uma notícia maravilhosa para Daniel, que eu me arrepio de dizer. Daniel, desde o primeiro dia, Daniel, Deus está escutando a sua oração. Desde o primeiro dia, Deus está escutando a sua oração. Nós pais, nós mães, muitas vezes, quando nos aplicamos a orar pedindo a Deus pelos nossos filhos, e vemos que o comportamento deles não muda, que a gente gostaria que mudasse, a gente pensa assim, Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Mas desde o primeiro dia, Deus está te ouvindo. Só que a resposta não vem na hora que você quer. A resposta vem quando Deus quer.
Continue se aplicando à oração. Não há oração que possa ser impedida, a não ser pela sua própria falta de fé. Só se você não acreditar que Deus pode responder a sua oração. Porque se você acredita que Deus pode responder a sua oração, mesmo que a resposta dele não seja aquela que você queira, aplique-se a orar, porque é importante que nós que confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nos apliquemos a orar, principalmente nos momentos em que somos desafiados, nos momentos em que a nossa humanidade ela é desafiada, na igreja, na família, no trabalho. Hoste espiritual da maldade tem em todo lugar. É preciso que você tenha a visão espiritual de perceber que o que é diabólico está em todo lugar. Ontem eu e minha esposa fomos comprar um objeto que ela já tinha reservado com uma vendedora. Ela foi lá pegar o objeto. A vendedora não estava no seu horário de almoço. A outra moça quis, porque queria vender para ela. Falei assim, não, moça, eu já recebi com a outra. O comportamento daquela moça foi completamente inadequado. Ela queria porque queria conquistar aquela venda, que não foi fruto do esforço dela. Ela estabeleceu no ambiente de trabalho uma disputa desnecessária. Moça, vai ficar na sua hora de vender, eu já combinei com a fulana. Estabeleceu-se uma disputa na frente da cliente, até chamar a gerente. Isso é um pequeno exemplo de como a hoste da maldade muitas vezes está do nosso lado e a gente tem que ter olhos da espiritualidade para dizer não. Eu aprendi com minha filha mais velha, cilada, pai. Cilada. Cuidado. Sabe? E assim é em todos os momentos e instantes em que nos relacionamos. A famosa casca de banana que joga para você escorregar, aí você peca de A a Z. Você peca tanto que você chega a duvidar que Deus vai ter um momento na minha casa, chorando igual uma criança, você, Deus, responde. Fala comigo, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu estou completamente arrebentado. Lembrando-me do salmista, do Salmo 84, coração do deprimido. Ora, depois você vê o Salmo 84, ora, não tem resposta. Não tem aquele mas o Senhor é isso, o Senhor é aquilo. Começa mal e termina mal. Salmo 84. Isso é para você entender que a vida cristã é também vida de persistência. Salmo 84 não terminou como o salmista gostaria. Mas os outros 149 salmos são salmos de louvor de gratidão. Com certeza ele foi contemplado. Não no 84, mas depois ele foi contemplado. Mas no 84 foi para nos ensinar dizendo: você vai orar, você vai pedir, e muitas vezes vai parecer que Deus não te responde, como aconteceu com Daniel. Mas não duvide, nós que já temos uma caminhada de fé, eu, Sidney, presbítera Denise, Cláudio, Sônia, Kátia, Hudson também, vou te contar assim, não, você é mais novo que nós. Nós que temos uma caminhada de fé, nós já experimentamos isso. Então a gente olha para trás e assim, parecia que Deus não estava me respondendo, depois ele me respondeu. Não é assim, Cláudio? Olha o caminho que eu queria tomar, eu fiquei chateado com Deus, que eu queria vir para cá. Briguei com Deus.
Mas agora olhando, Deus estava cuidando de mim. Isso vale para tudo. Vale para casamento, vale para negócio, vale para comprar, para vender, para estabelecer parceria, vale para tudo. Você olha para trás e fala assim: Deus cuida de mim. Como canta o nosso querido Kleber Lucas. Deus cuida de mim. Ele cuida, como ele cuidou de Daniel. Eu quero convidar você a aplicar-se mais à oração. Ore mais por você. Ore mais pela sua família. Ore mais pelos seus amigos. Ore mais pela sua igreja. Ore mais pela liderança da sua igreja. Ore mais pelos seus pastores. Na Assembleia de Deus, a gente ouviu dizer que o diabo gosta muito dos pastores. Porque quando ele acerta um, o rebanho se desfaz, se dispersa. Então, nós precisamos ter cuidado. Precisamos nos aplicar à oração. Eu creio no poder da oração. Não para manipular as pessoas, prometer coisas fáceis. Mas eu creio que Deus responde às nossas orações, como Ele fez com Daniel. Por isso eu quero também aproveitar esse momento e viver esse momento místico, em que também a oração fez parte dele. Jesus celebrou esse momento orando e cantando. Ele partiu o pão, deu graças, ele distribuiu o vinho, deu graças, orando e cantando.